todos esses fatos, o dia 12, a tentativa de invasão da PF, a depredação, o dia 24, a bomba, todos esses elementos, eles foram planejados e terminaram no acampamento. Acampamento autorizado, contou no mínimo com a conivência do senhor Jair Bolsonaro. Ele precisa ser responsabilizado por tudo isso que aconteceu. Ninguém vai fugir da justiça, porque ninguém pode fugir da história. O Brasil sabe o que aconteceu e que aquilo jamais pode se repetir. Medida, o conjunto dessa obra, a associação de todos esses eventos e essa falsa liberdade para delinquir, para falar o que quer, enfim, em que medida isso beneficia, por exemplo, o crime organizado e a segurança pública? De que maneira influencia, de que maneira estimula, se é que existe esse vínculo? Olha, esse discurso principalmente o discurso armamentista que a gente viveu no último governo, isso levou à disseminação de uma cultura gravíssima. Pra você ter uma ideia, a gente tem 226 mil homens no Exército Brasileiro e a gente tem mais de 800 mil pessoas em CACs, em clubes de colecionadores, atiradores e caçadores. É verdade que tem uma parte das pessoas que estão nesses clubes que são esportistas, que são realmente caçadores, que atiradores já existiam, né? E colecionadores. Só que esse número cresceu exponencialmente. E o que a gente tem visto é que boa parte dessas armas, desses clubes, acabaram parando nas mãos de criminosos, do crime organizado. Então eles fazem um discurso de que defendem a segurança pública da boca para fora. Veja o caso, por exemplo, aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros aqui do Distrito Federal, que ficaram 10 anos sem aumento. Então ele fazia o discurso blá blá blá, mas não valorizava as polícias. Quem deu aumento para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para os bombeiros aqui do DF, foi o presidente Lula no ano passado. Então, o que aconteceu foi gravíssimo. Por quê? Porque eles fazem um discurso falso da segurança pública e o que eles fizeram foi fortalecer o crime organizado no Brasil com uma postura de liberação irresponsável do porte de arma, da utilização de armas no Brasil, como se a arma resolvesse alguma coisa. Todos os estudos internacionais demonstram que mais arma é mais violência e não mais segurança. E a grande quantidade também permitida e de munição também, né? Sem dúvida. Por homem. Sem dúvida. Por colecionador, né? Veja que teve gente que chegou a ter autorização para ter 30 fuzis. Para que uma pessoa tem 30 fuzis? Qual é o sentido disso? 30 armas pesadas, qual é o sentido disso? Então veja que existia por trás disso não só uma postura irresponsável que acabou fortalecendo o crime organizado, mas por trás disso tinha uma ideologia que buscava armar a população, na minha opinião, para preparar uma tentativa de golpe no Brasil. Uma tentativa de golpe, se necessária, armada no Brasil. Com milícias. Grupo paramilitar. Com milícias, como a gente viu acontecer na Bolívia. A gente já viu acontecer isso aqui ao lado na Bolívia, grupos paramilitares. Então a situação, quer dizer, o que a gente viveu no Brasil e ainda vive com essa extrema-direita é gravíssimo. Porque, veja, não é oposição e situação, não é direita e esquerda, é democracia ou crime, é democracia, é civilização ou barbárie. É isso que a gente está vivendo no Brasil, por isso a situação é tão grave, por isso é tão importante a gente unir as forças democráticas, as pessoas de bem, para garantir a democracia, garantir uma convivência pacífica no nosso país. Veja, pode parecer, talvez pareça que não tem muito a ver com o que a gente estava conversando, mas tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. Por quê? O crescimento dessa extrema-direita no Brasil, ela tem uma base real, que é o quê? Entre 2011 e 2020, o Brasil cresceu uma taxa média de 0,6.
Para você ter uma ideia, o Bosco vai lembrar disso, a década de 80, que é a chamada década perdida, nessa década o Brasil cresceu uma média de 1,6. Verdade. E entre 11 e 20, nós crescemos a uma média de 0,6. Então, se 80 foi a década perdida, a década entre 2011 e 2020 é a década da maior tragédia econômica da história do Brasil. E quando a vida da pessoa não melhora na democracia, ela deixa de acreditar na democracia. Porque a democracia, para algumas pessoas, é o nosso direito aqui de falar, de estar aqui no programa, estar conversando. Mas para a maioria das pessoas, democracia é sinônimo de prosperidade. E se a vida não melhora, as pessoas deixam de acreditar na democracia. Por isso, esse trabalho que eu estou liderando hoje lá na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial tem tudo a ver com o que a gente estava conversando aqui. Porque se o país volta a crescer, volta a gerar empregos, volta a ter prosperidade, se a gente dá um salto no desenvolvimento, a gente fortalece a democracia. Porque as pessoas passam a confiar de que esse é o único caminho possível para que a vida delas melhore. Pergunta para o Capelli se ele pretende ser candidato em 2026. E aí, Capelli? Não precisa ser a presidência, Capelli. Você vai ser. Veja, muita gente me pergunta sobre isso e sempre eu fico muito feliz quando recebo essas perguntas, porque isso é a demonstração do reconhecimento do nosso trabalho, né? De um esforço grande. Ano passado foi um ano muito duro, né? Ano passado eu fui interventor federal, não esperava jamais cumprir aquele papel, mas me honrou muito a confiança do presidente Lula. Depois eu tive no GSI também, fui ministro interino do GSI durante 15, 16 dias, uma outra tarefa também muito dura. E ao longo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, um trabalho também muito duro, de enfrentamento das milícias, de enfrentamento à tentativa de massacre nas escolas, enfim. Então, quando essa pergunta vem, sempre eu recebo com alegria, porque eu vejo um reconhecimento do nosso trabalho. Agora, veja, eu sempre digo, Bosco, o seguinte: 2026 está muito longe ainda. E não existe projeto político meu ou de qualquer outra pessoa sem o êxito do governo do presidente Lula. Então a gente tem que ter clareza sempre da principal batalha do momento. E a principal batalha do momento é o êxito do governo do presidente Lula. Se o governo for exitoso, como tem sido, tenho certeza que várias candidaturas, várias pessoas vão poder se candidatar e ajudar o Brasil. Então, eu acho que 2026 é no tempo de 2026. Acho que agora é trabalho, trabalho, trabalho. Trabalhar para ajudar o presidente Lula a fazer mais um grande governo. Sem prejuízo da sinceridade da resposta, né? Sim. Ele respondeu como um político, né? Com a categoria imensa. Tanto que a Maria Alva aqui está dizendo que vota nele. Depois.